E o texto que eu encaminhei para vocês, ele aborda justamente isso, as questões de desenvolvimento local. Antes de falar sobre o texto em si, é importante a gente já fazer uma pequena distinção, né? Porque tem uma diferença quando a gente fala sobre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Então, de fato, qual é a diferença entre um e o outro? O crescimento econômico, ele está atrelado, claro, ao crescimento do país, né, de uma nação, e ele está atrelado a uma unidade de medida que a gente já conhece muito bem. Então, como é que eu posso mensurar, medir, né, o crescimento econômico de um país? Através de um determinado número, que a gente consegue vislumbrar isso pelo PIB, Produto Interno Bruto. Mas Produto Interno Bruto, ele mostra para a gente como o país está crescendo. Ele está crescendo 1% ao ano, 5% ao ano, 10% ao ano, ou ele está decrescendo, ou seja, ao invés de evoluir, ele está com PIB negativo, como é o caso desse ano, né? Esse ano é um ano atípico, é um ano de pandemia, é um ano onde a gente tem um cenário econômico muito prejudicado por causa do coronavírus. Então, o nosso crescimento econômico para 2020 é negativo, aproximadamente 6%, tá? De queda do PIB. Então, estamos em um decréscimo, né? Não há evolução por causa da pandemia. Possivelmente, assim que a pandemia for de fato extinta, assim que a vacina de fato ficar pronta, for testada, aprovada e aplicada em toda a população, possivelmente nos próximos anos, possivelmente voltaremos a um nível de crescimento. Só lembrando, né? E aí no início do ano, se vocês se lembrarem lá para fevereiro, antes da pandemia, o Brasil vinha crescendo na casa de 1%. Então, eu acho que eu até cheguei a apresentar alguns números para vocês, mas o nosso crescimento até fevereiro de 2020, antes da pandemia, falando de PIB, né? Um crescimento econômico de aproximadamente 1%. Era um crescimento muito bom? Claro que não, era um crescimento tímido. Era um crescimento bem razoável, bem tímido, mas um crescimento melhor do que um número negativo, né? Como eu disse agora há pouco, hoje nosso cenário é negativo por volta de 6%. Então, isso é crescimento econômico. Eu mensuro, eu faço a medição através do PIB. E no que isso se diferencia de um desenvolvimento econômico? O desenvolvimento econômico, ele está mais atrelado a uma questão qualitativa. Então, o desenvolvimento econômico, por exemplo, ele está ligado a uma parte mais social. Uma parte mais social que o PIB não mede. Então, se eu perguntar para vocês, o país está crescendo, se eu falar para vocês, né, o Brasil está crescendo 5% ao ano, maravilha. Mas todas as pessoas estão sendo beneficiadas por este crescimento? O PIB não mostra isso. O PIB nos diz que há ou não um crescimento. Mas ele não detalha isso, ele não vai mensurar o lado social. Por isso, o desenvolvimento econômico ele está atrelado ao social e ao ambiente. Não adianta o país crescer 10% ao ano, sendo que 90% da população não se beneficia desse crescimento. Então, o desenvolvimento econômico ele está ligado principalmente a questões sociais, a questões de investimento privado, a decisões que podem ser mais ou menos produtivas, como, por exemplo, os recursos naturais, né, poluição, desemprego, nível de pobreza, nível, por exemplo, de desmatamento, enfim, e vários outros problemas comuns, né, à sociedade.
Então essa é a grande diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Um mensura crescimento ou não da produção do país, PIB. O outro mensura a qualidade de vida. Se a gente pegar, por exemplo, a lista do PIB per capita, isso está na internet, é só digitar lá PIB per capita que vocês vão ver a lista. Tem até acho que no Wikipedia. É só um comparativo. Vocês vão perceber que o PIB per capita do Brasil é alto. Ele está lá, está calculado, está exposto em dólar. Mas o que significa? Que toda a população brasileira tem uma renda por cabeça, né, per capita, de X dólares. E vocês podem perceber que isso é uma média, é um cálculo realizado entre toda a população e toda a renda recebida por essa população. Só que nem todo mundo recebe o mesmo valor. Então, muitas pessoas recebem um valor bem baixo, bem irrisório, né? Salário mínimo, por exemplo, e uma quantidade bem pequena de pessoas recebem fortunas. Só que quando você soma tudo, né, as fortunas com os salários mínimos e divide pelo número de habitantes, pelo número de pessoas, você tem um valor muito grande. Tá? Isso significa o quê? Concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Medida, volto a repetir, que o PIB não consegue desmembrar. PIB e PIB per capita não mostram a realidade social do país. Ok? Então o texto traz para a gente uma condição e uma situação bem social, um embate bem social, né? Porque ele está demonstrando esse desenvolvimento econômico e ele está trazendo alguns exemplos sobre o desenvolvimento econômico, que a prioridade do ser humano é o bem-estar social. Então não adianta nada, como eu disse, o país crescer 10%, sendo que apenas 5, 6, 10% da população estão se beneficiando desse crescimento. Tá? Então ele traz todo um embate sobre melhores condições de vida para a população, ou seja, uma questão social muito forte. Um dos pontos principais que esse artigo demonstra é a questão da participação da comunidade. Então, ele cita como exemplo até, e daqui a pouco eu comento sobre o exemplo, uma cidade na Bahia e uma peculiaridade que ocorreu lá nessa cidade. Mas o que importa para o autor, né, para os autores, é a questão social, como eu já disse. Então, assim, a participação da comunidade no desenvolvimento local de um município ou de um conglomerado de municípios é muito importante. Ele chama de desenvolvimento alternativo, e traz o conceito de desenvolvimento alternativo, que é um conceito que é centrado nas pessoas, no ambiente, muito mais do que na produção de lucros. Então, o que importa de fato não é o lucro final obtido pela produção, pelo desenvolvimento e crescimento econômico. O que importa é a qualidade de vida que essas pessoas terão dentro de um determinado ambiente e, em segundo lugar, claro, a produção. Os autores mencionam que esse desenvolvimento alternativo ele requer um Estado, ou seja, um governo que seja forte e que seja capaz de implementar políticas públicas voltadas à sociedade. Tá? Então, repito, este modelo de desenvolvimento alternativo requer um Estado que seja forte e que de fato implemente políticas públicas com base na sociedade. O autor deixa bem nítido que, com relação a essa participação da comunidade, a comunidade precisa se inteirar dos fatos, das políticas públicas, cobrar melhorias e mudanças, exigir essas melhorias e mudanças
e, de fato, escolher da melhor forma possível. Seguindo o texto, os autores trazem algumas definições sobre capital. Então, existem conceitos de capital físico, capital financeiro, capital natural, capital humano e capital social. Eu até deixei em letras maiúsculas o capital humano e o capital social, porque, de fato, pelo conteúdo do texto, são os dois tipos, os dois conceitos de capital que a gente vai utilizar conforme o texto. Ou seja, estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de pessoas, estamos falando de sociedade. Então, o humano e o social priorizam a qualquer outro tipo de capital. Então, para iniciar, o capital físico nada mais é do que aquele acumulado de máquinas, né? Aquele acumulado de equipamentos que uma pessoa, ou uma empresa, ou uma entidade possui. Então, no capital físico, o papel central são as máquinas, né? Aquilo que fisicamente a empresa ou uma pessoa possui para produzir. Lembrando que esse conceito de capital foi muito debatido por Marx, né? Karl Marx, socialista, ele trouxe uma visão diferenciada do capital, uma visão diferente do que é abordado pelos capitalistas, né? Com relação ao capital. Capital financeiro nada mais é do que o recurso financeiro. Então, quando a gente fala sobre capital financeiro, é o recurso que determinada pessoa ou determinada empresa utiliza na geração e na produção de bens e ou serviços. O terceiro, capital natural. Então, o capital natural está ligado ao ambiente, está ligado ao meio ambiente, às questões de poluição, por exemplo, as questões de esgotamento, falta d'água ou queimadas, enfim, aos problemas ambientais que hoje a gente enfrenta, devido, obviamente, ao esgotamento de alguns recursos no planeta. O próximo, capital humano. Capital humano, hoje em dia, ele se tornou uma ferramenta crucial. Por quê? Porque por muito tempo o capital humano ele não era nem reconhecido de fato. O que importavam, e aí se a gente olhar para a economia clássica, o que importava era o recurso chamado terra, capital e mão de obra. Mas não havia de fato aquela valorização do ser humano para produzir, isso na visão tradicional, né? A visão clássica da economia. Para produzir eu precisava de recursos financeiros, eu precisava de capital físico, né? As minhas instalações, e eu precisava de mão de obra. Simples assim. O tempo foi passando, as teorias foram, claro, evoluindo, e hoje uma determinação, né, um conjunto de teorias mais contemporâneo já traz aí a importância do desenvolvimento do capital humano, ou seja, o ser humano de fato é um capital muito valioso para a empresa ou para as empresas. Por isso se tornou crucial com relação aos avanços de treinamento, avanços de tecnologia, ou seja, a qualificação da pessoa. Isso, para as empresas atuais, tem muito valor. E, por fim, o capital social, que representa, na verdade, uma forma mais ampla, né, da sociedade, uma forma mais madura com que essa sociedade precisa solucionar seus problemas. Ou seja, o social engloba praticamente tudo. Então, quando a gente fala de social, é claro que eu estou falando de recursos humanos, de recursos naturais, também recursos físicos, ou seja, isso está num nível mais amplo, né, a sociedade como um todo. Falando de economia, mais uma vez, a gente precisa, na verdade, interligar tudo isso, né? Tanto o capital físico, quanto o financeiro, quanto o natural, quanto o humano e quanto o social.
essa interligação, essa interrelação, com certeza vai trazer um benefício muito maior para toda a sociedade. No texto, e aí falando única e exclusivamente do texto, o texto pede mais participação por parte das pessoas e menos passividade. E aí ele cita um fato bem interessante, bem curioso, quando ele dá um exemplo aqui no texto de uma cidade, um município no interior da Bahia, um município bem distante, longe do asfalto, inclusive, estrada de chão batido, né, chão de terra. E nessa cidade, nesse município, aconteceu o seguinte fato. Por uma divergência, digamos, política, né, o governo decidiu fechar a única agência bancária que existia nesse local. Então, as pessoas que ali viviam, uma comunidade pequena, se viram com um problema, ou seja, sem o único banco funcionando na cidade, eles tinham que viajar 60 quilômetros de estrada de terra para chegar na cidade vizinha e fazer o uso do banco. Bom, diante desse impasse, como eu já disse, era um impasse político, né? Esse município, essas pessoas decidiram menos passividade e mais ação. Então, diante desse impasse, esses moradores eles resolveram constituir um banco como uma cooperativa, né, através de uma cooperativa. Com praticamente, na época da criação, 10 mil reais, ou seja, algumas poucas pessoas que juntaram aí um recurso de 10 mil reais, abriram um banco cooperativo para solucionar o problema criado pelo próprio Estado. Hoje, né, e hoje eu digo na época desse artigo, deixa eu ver a data, se não me engano, 2006, a época desse artigo, em 2006, esse banco, essa cooperativa bancária, tinha no total um capital de 4 milhões. Então, ou seja, o que a gente pode tirar disso? As pessoas que ali estavam, que ali moravam naquela época, não ficaram simplesmente paradas de forma passiva, esperando por uma solução do Estado. Elas foram lá e, de fato, resolveram o problema através de ações, ou seja, as pessoas foram proativas, as pessoas foram atrás e buscaram a solução para os problemas, certo? Então o texto ele traz muito essa questão social e essa questão do desenvolvimento local.